Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara, no Pará. E galera, a gente está na nossa aula 19, vou falar para vocês aqui que hoje foi o dia mais perto assim que eu estive de não gravar uma aula para o canal, mas para honra e glória de Deus a gente está firme e forte no compromisso aqui e vamos compartilhar esse conteúdo aí. E eu digo para você desde já que caso eu esteja falando devagar demais, você coloca na velocidade 2 aí, que vai dar uma incrementada na coisa. E pega uma água, se possível um café. Provável que a gente fique a próxima hora e 20, se divertindo por aqui. Talvez nem isso, talvez fique lá pelos 50 minutos. Mas pega um cafezinho aí, papel e caneta, para você anotar aquilo que for relevante. Pessoal, hoje nós resolveremos 26 questões, tá? 26 questões relacionadas aí à execução de estruturas de concreto. Então, a gente vai ter uma noção aí, a partir dessas 26 questões, da maneira como as bancas cobram a NBR 14931 de 2004, que é a NBR alvo da nossa aula de hoje, tá? Nós já cobrimos a 6118, já cobrimos a 15696 e a gente está meio que explorando o mundo do concreto ainda. E muito em breve a gente vai estar com as outras normas de instalações aí, mais concreto, bastante conteúdo de concreto, bastante norma de concreto, convém que a gente cubra, porque as demais são mais tranquilas. As de instalações têm bastante conteúdo, mas são mais tranquilas, na minha opinião, que as de concreto. Galera, então uma página do QC Concurso já está aberta aqui, tá? A gente vai mandar ver, deixa eu ver aqui, eu estou na página 1. São 26 questões, acredito que a gente gastando 2, 3 minutos por questão aí, a gente vai bater uma hora e pouquinho de vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos partir para o jogo, tá? Desde já, eu peço a você, valorize o nosso trabalho aí, você vai ver que dá um trabalhão fazer esses comentários, produzir esse conteúdo aqui, copiar o trecho da norma, destacar aquilo que é relevante. Então, eu peço que você valorize essa iniciativa aí, se inscrevendo e clicando em gostei, para dar uma força pra gente, beleza? Pessoal, então sem enrolação, vamos partir pro jogo, colocar aquela faixa vermelha na testa aí, dar um nó lá atrás e mandar ver. Então vamos lá. Segundo a NBR 14931, execução de estruturas de concreto, a definição de estrutura projetada para um curto período de utilização é estrutura calcinante, calcinação está associado a outra coisa, pessoal, está associado a queima de rochas. Estrutura de concreto ciclópico é um concreto utilizado aí na fundação, em que o agregado graúdo chega da ordem aí do pedregulho, tá? Não é o nosso ponto aqui. Estrutura suprapartidária, eu nem sei, não sei nem mesmo se isso faz parte do universo da engenharia civil, suprapartidária. Parece mais um termo aí da política, certo? Então restou para a gente aqui estrutura temporária, nosso gabarito, letra A. E vamos ver o que a norma diz sobre isso, pessoal. Estou testando uma estratégia nova aqui hoje, que é o quê? Apresentar a norma aqui nos comentários, imediatamente abaixo, tá? Assim a gente vai ganhar bastante tempo, a gente vai perder a gente vai deixar de estar pulando de uma tela para outra, tá? A gente vai conseguir ficar só aqui no navegador. E o que eu copiei e colei aqui, tudo que eu copiei e colei aqui, não é outra coisa senão trechos da norma, íntegra da norma, tá? Então a gente acabou de resolver aqui que a estrutura temporária, ela é uma estrutura projetada para um curto período de utilização definido em projeto. Estrutura projetada para um curto período de utilização definido em projeto. A FAUEL aí, essa banca, lá para a prefeitura de Honório, no Paraná, ela colocou essa questãozinha aí pedindo uma definição da 14931. Partindo para a questão 2, segundo a 14931, a execução das estruturas de concreto deve ser a mais cuidadosa a fim de que as dimensões, a forma e a posição das peças e as dimensões e posição da armadura obedeçam às indicações do projeto com a maior precisão possível. Pergunta-se, qual o termo correto a ser usado para o limite da diferença entre dimensões especificadas ou de projeto e dimensões executadas? Então, pessoal, você tem a dimensão de projeto, tá bem, do elemento estrutural, você tem aquela que é executada.
E a diferença entre o projeto e executado, esse delta aí, é um erro, tá certo? Esse delta é um erro. Porém, há um erro aceitável. E esse erro a gente chama de quê? A gente chama de tolerância, tá? Que é um erro admitido aí pela execução, porque não é o que tá no projeto, não vai sair milimetricamente, não é o que vai ser reproduzido no canteiro. Então, nós temos a tolerância, tá? Cota base é um nível de referência, reticência lá da língua portuguesa, que indica que vai vir algo novo, enfim, uma pausa. Terço médio, isso aqui me lembra quartis, pessoal, lá da estatística, é uma outra coisa. E nosso gabarito, letra B, tolerância, tá? Vamos ver o que a norma diz a respeito disso, já deixei separadinho aqui. Íntegra da NBR 14931 de 2004. Limite de diferença entre dimensões especificadas ou de projeto e dimensões executadas. Limite de diferença entre dimensões especificadas ou de projeto e dimensões executadas, exatamente o que a gente tem. E vamos seguir. Sem muita enrolação, de acordo com a 14931, procedimento, os cuidados no adensamento com vibradores de imersão devem ser os seguintes cuidados, exceto... Então, pessoal, a gente está falando de vibrador, adensamento de concreto, a 14931, execução de estruturas de concreto, então o concreto vai estar aparecendo o tempo todo, claro. E uma parte importante da concretagem, além do lançamento, é o adensamento, que é você eliminar os vazios ali desse concreto por adensamento manual ou utilizando o vibrador de imersão, que é o mais comum. E nesse contexto, tá, de adensamento, a questão pergunta para a gente aqui cuidados a serem tomados quando do adensamento com os vibradores. E aqui, preferencialmente se aplicar o vibrador na posição vertical, isso aqui está certinho. Ah, Thales, se está certinho, por que você cortou? Porque nós estamos procurando aquilo que não é um cuidado, tá bem? Não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da forma para evitar a formação de bolhas de ar na superfície da peça, mas promover um adensamento uniforme e adequado de toda a massa de concreto, observando cantos e arestas de maneira que não se formem vazios. Isso aqui está certinho. Retirar o vibrador rapidamente, mantendo-o sempre ligado a fim de que a cavidade formada pela agulha se feche novamente. Pessoal, eu não posso tirar. Se você tirar o vibrador rapidamente, como que a cavidade formada pela agulha vai se fechar? Eu preciso retirar lentamente para que, conforme ele é retirado de dentro da massa de concreto, ele vá vibrando e fechando o vazio, a cavidade atrás de si, tá? Conforme vai sendo retirado. Então esse aqui é o nosso gabarito. Por quê? Porque é o item incorreto. Vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural, mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Isso aqui está certinho. Ah, Thales, fala em superfície brilhante na norma? Fala assim. Aqui está, mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. O vibrador deve estar na vertical, eu devo vibrar o maior número possível de pontos, o vibrador deve ser retirado lentamente. E pessoal, atenção, muitas vezes o engenheiro residente, o engenheiro responsável pela execução da obra, ele pede para a equipe dele que adense de um modo insano lá, adense excessivamente. Isso é problema? É problema. Tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais ao concreto, é o que diz pra gente aqui a 14931, íntegra da norma, tá, pessoal? Tudo que eu coloquei aqui nos comentários é íntegra de norma. Vamos para a questão 4. Elementos de concreto protendido são aqueles nos quais parte das armaduras ativas é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção. Pessoal, esses equipamentos especiais de proteção, eles também são chamados de tensores, tá? Ou equipamentos tensores. O nosso bom e velho macaco hidráulico, mas para que não chame de macaco, tá? Macaco hidráulico, a gente chama de equipamento especial de proteção, chama de equipamento especial tensor, equipamento tensor ou simplesmente tensor, tá bem? Por quê? Porque vai aplicar tensão no cabo. É isso. Com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e propiciar o melhor
aproveitamento de aços de alta resistência nos estados limite último. Acerca desse tema, julgue o item que segue. Pessoal, esse primeiro tópico aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V da 6118, a definição de elementos de concreto protendido. Você pode olhar lá. Abre a 6118, bate um Ctrl+F, coloca assim, elementos de concreto protendido. É exatamente o que a norma traz aqui. Então, muitos trechos da norma, as bancas utilizam como elemento contextualizador ou elemento introdutório para a questão. Daí é interessante a gente ter a leitura de norma, porque quando você lê, você já sabe onde está pisando, você já está familiarizado, você não se assusta. Porque uma das coisas, pessoal, que rouba muita questão da gente é o pavor, é o desespero, é o estresse, é o cortisol ali de você estar perdido. Daí, por exemplo, o candidato que ele passa é aquele candidato que ele vai para a prova confiante, né? Por quê? Porque ele vai chegar tranquilo, ele não vai se permitir ser assustado pelas questões. Então, se você quer chegar na sua prova mais tranquilo, segue conosco aqui, é o meu objetivo, daí eu estar estudando aqui a essa hora, é chegar confiante na prova. Para quê? Para quando eu começar a prova, jogar um monte de termos técnicos para mim, eu falar, opa, tá suave, tá tranquilo, isso aqui eu li, isso aqui tá dentro do radar, eu sei do que a banca tá falando, porque o que dá desespero, pessoal, você lê uma coisa que você não entende, você põe as mãos na cabeça e diz, meu Deus, para onde eu vou? Por que me abandonaste? Então, essa leitura de norma, essa familiaridade, ela traz essa calmaria, tá? Ela traz esse relaxamento, permite que você faça a prova relaxado, porque quando você viu um diagrama de corpo livre lá e você já tiver respondido questões de isostática, por exemplo, você vai falar, ah não, cara, tá tranquilo, ali tem um DCL, mas eu sei calcular as relações, eu sei calcular as reações de apoio, sei esforço normal, cortante, fletor. Então você não vai se assustar quando vir um DCL. A mesma coisa com esses conceitos aqui, tá? Você viu lá 14931, mas se você nunca leu a 14931, igual uma norma de incêndio, por exemplo, que eu tenho no meu material ali, aí você vê uma norma esdrúxula, uma norma que não é usual. Você se assusta, tá bem? Então, quanto mais a gente interagir com as normas, com o conteúdo, mais calma a gente vai chegar na prova, tá bem? Vamos avançar. De acordo com a NBR 14931, não é preciosismo desnecessário para a execução de concreto protendido a exigência por parte do contratante do conhecimento completo e experiência nesse tipo de obra dos seus contratados. O contratante deve se assegurar da experiência e da capacidade dos engenheiros e dos técnicos contratados e da qualidade e da eficiência dos materiais, bem como dos equipamentos e dos métodos que são utilizados. Pessoal, isso aqui está certo? Está certinho, tá? E eu vou explicar por quê. Não é preciosismo desnecessário. Eu quero que vocês se atentem aqui para duas coisas. Não é preciosismo desnecessário. Veja bem, se não é um preciosismo desnecessário, trata-se de um preciosismo necessário. Então, basicamente o que ela diz com essa frase aqui, que é meio confusa, é o seguinte, não é exagero. É como se ela dissesse isso. Não é exagero o contratante querer exigir gabarito, isto é, quando eu falo gabarito, pessoal, é uma gíria particular minha, tá? Gabarito é aquela uma pessoa que tem gabarito, é uma pessoa que tem competência, ela é habilitada. Ela tem pós, ela tem conhecimento empírico, ela tem experiência, ela tem confiança e segurança no que está fazendo e faz com propriedade, com excelência. Então, permita-me, deem-me a licença poética de utilizar, deem-me a licença poética de falar gabarito aqui. Então, não é exagero, não é exagero do contratante exigir excelência, competência e habilitações dos seus contratados, tá? É o que diz aqui. E tá lá na 14931. Thales, me mostra. Mostro agora. Veja só. Requisitos gerais. Está lá no apêndice da 14931. A execução de concreto protendido exige o conhecimento completo e a experiência desse tipo de obra. Deve o proprietário da obra comprovar e assegurar-se da experiência e da capacidade dos engenheiros e dos técnicos que participam da obra, assim como da qualidade e da eficiência dos materiais, dos equipamentos e dos métodos que são utilizados.
E aqui eu fiz uma ressalva sobre as duas negativas lá. Pessoal, se você tem duas negativas, elas se anulam. E você fica, na verdade, com uma proposição, com uma afirmação. Tá bem? E o Alisson faz um comentário interessante aqui. Se não souber trabalhar com concreto protendido, é sal. Ou seja, a coisa dá ruim, a coisa fica feia. Pessoal, elementos de concreto protendido são aqueles nos quais parte das armaduras ativas é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e o deslocamento da estrutura e propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. Pessoal, nós acabamos de ler isso aqui logo acima. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Melhor aproveitamento dos aços de alta resistência, LU. Melhor aproveitamento de aços de alta resistência, ELU. Então o que a gente tem é as bancas, veja só, banca diferente, aqui é a Quadrix e aqui em cima é qual? É a Quadrix também, engano meu. Parece que a questão é quase a mesma, mas vamos lá. Conforme a NBR 14931, os cabos são formados por fios, cordoalhas ou barras, não sendo necessário como elementos do cabo, não sendo considerados como elementos do cabo a ancoragem, a bainha e os purgadores. Pessoal, pergunta que eu faço a você agora, atenção, e eu quero que você responda do outro lado aí. Os cabos, veja bem, cabo, veja bem, ancoragem, bainha e purgador fazem ou faz? Eis a questão agora. Eu vou chutar aqui um fazem, tá? Caso eu esteja errado na regência verbal aí, paciência comigo. Mas o que acontece? Ancoragem, bainhas e purgadores fazem parte do cabo, constituem o cabo, são parte integrante do cabo, surpreendentemente ou não surpreendentemente, fazem, não fazem, calma. Aqui, opa, pessoal, eu troquei aqui, vamos lá, o que eu quis dizer? Eu estou afirmando para vocês que faz parte, mas a questão está dizendo que não faz parte. E se ela está dizendo que não faz parte, está errado, tá? Foi esse o meu engano aqui. Por quê? O que eu perguntei para vocês foi o seguinte: ancoragem, bainha e purgador fazem parte? Aí eu vim cá e marquei certo, querendo dizer que fazem parte. Mas a questão, na verdade, diz que não fazem parte. Então, o que acontece? Faz parte, sim. Aqui está a íntegra da 14931. O cabo, ele é o conjunto formado por fios, por cordoalhas, barras e seus dispositivos complementares, como ancoragem, bainha ou purgador. Está lá no apêndice A, tá certo? Tópico 2.8 traz a definição de cabo e aqui eu faço um grifo. O cabo, pessoal, ele é um conjunto, tá? Um conjunto formado por... pode ser formado por fios, por cordoalhas, é constituído também pela ancoragem, por bainhas, por purgadores, bem? Então tá aqui, ó. A ancoragem, ela é tratada como cabo, ela faz parte do cabo. Eu posso apontar para a ancoragem lá, numa viga protendida de 30 metros, por exemplo, e dizer, ó, um cabo aqui, e estar apontando para ancoragem. Por quê? Porque a ancoragem faz parte do cabo, tá bem? Bainhas e barras podem ser partes dos cabos, fios podem ser uma parte dos cabos, cordoalha pode ser uma parte do cabo, tá bem? Aí está. Questão 6, pessoal. Os elementos de concreto protendido são aqueles nos quais parte das armaduras ativas é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. É a Quadrix de novo? É a Quadrix. É a terceira vez que a gente lê esse enunciado. Vamos lá. Segundo a 14931, as armaduras ativas têm na fretagem uma convivência com as armaduras passivas, destinadas a resistir às tensões de tração transmitidas ao concreto. Isso aqui está certo, pessoal? Está dizendo que eu tenho armaduras destinadas a resistir à tração, que é para isso que serve a armadura mesmo, porém, tensões locais de tração transmitidas no concreto. Isso aqui procede? Procede sim. São aquelas armaduras
nas extremidades dos elementos estruturais. Pensa numa viga, pessoal, de viaduto, como eu citei agora há pouco, uma viga de 30 metros. E ela é uma viga feita de pós-tração, ou seja, você concretou depois que você vai tensionar o cabo. Quando você vai tensionar o cabo ali, ou no ato do tensionamento do cabo, o que acontece é que você tem, junto da ancoragem, uma tensão de tração fortíssima, tá certo? E é necessário essa armadura chamada armadura de fretagem para resistir essa tensão, pois sabemos, você está cansado de ouvir isso, em concreto ele resiste muito bem à tração, mas não resiste bem à compressão. Então, junto dos elementos ali, essas tensões locais de tração junto da ancoragem, a gente vai precisar dessa armadura chamada de fretagem aí. Tem todo o dimensionamento para ela lá na 6118. Caso você seja curioso, pode ir lá dar uma checada. Ah, Thales, me mostra na norma, definição de fretagem. Mostro sim. Fretagem, armadura passiva ou frouxa, destinada a resistir tensões locais de tração no concreto transmitida pelas ancoragens ativas e mortas. Bem, e um grifo que eu fiz aqui é que as armaduras geralmente localizadas nas extremidades dos elementos protendidos são armaduras geralmente localizadas nas extremidades dos elementos protendidos. Servem para conter as tensões de tração junto aos dispositivos mecânicos de ancoragem, normalmente em elementos de pós-tração, tá certo? Questão 7, a gente já está, são 26 questões, então percorrendo praticamente um quarto aí, 4 vezes 7, 28, um quarto da nossa aula, e a gente vai avançar mais rápido aqui. Essa questão 7 ela é bem tranquilinha, tá? Veja bem, com base no preparo e montagem da armadura, de acordo com a 14931, as barras não devem ser dobradas junto às emendas por solda. Isso aqui, beleza? Observando-se a distância mínima de 10 φ, tá, pessoal? Tem a solda, a barra é de 20 milímetros, você tem que contar 10 φ. 10 vezes 20 milímetros são 200 milímetros. 200 milímetros são 20 centímetros. Então, se tem a solda ali, numa barra de 20 milímetros, você só vai poder fazer uma dobra, tá bem? 20 centímetros adiante. E essa conta teria de ser feita para a barra de 10, que 10 vezes 10 milímetros seria 10 centímetros, né? Então, numa barra de 10 centímetros, você só poderia fazer, uma barra de 10 milímetros, perdão, você só poderia fazer a solda 10 centímetros adiante. E você faz essa equivalência aí. Ah, Thales, me mostra na norma. Mostro sim. Íntegra da 14931. As barras de aço devem ser sempre dobradas a frio. Vai surgir questão falando disso aqui, a gente vai resolver. E deve ser observada uma distância mínima de 10 φ. Tá bem? Adiante, questão 8. Com relação ao lançamento do concreto descrito na 14931, execução de estrutura de concreto, procedimento, assinale a alternativa incorreta. Que tipo de alternativa a gente está procurando, pessoal? Incorreta. Incorreta é a que nós estamos procurando. Então vamos lá. É recomendado o uso de dispositivos que conduzam o concreto minimizando sua segregação. Isso aqui está certo? Está certinho. A gente corta. Por quê? Porque queremos a incorreta. Em alguns casos, é permitido o lançamento do concreto após início da pega. Pessoal, em nenhum caso, em hipótese alguma, eu lanço concreto após o início da pega, tá? É recomendado o lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do concreto estrutural quando a altura de queda livre ultrapassa 2 metros. Está certinho. É obrigatório que os caminhos do lançamento convencional não tenham inclinação excessiva, de modo a evitar a segregação decorrente do transporte. Isso aqui está certinho também, pessoal, por isso a gente desmarca, porque estamos procurando a incorreta. E o que a norma diz? Diz exatamente isso. A altura de queda livre ultrapassar 2 metros, os cuidados especiais devem ser tomados para evitar a segregação da argamassa. Thales, que cuidados são esses? Você vai lançar uma argamassa de mesma composição da argamassa do concreto estrutural, lá na base do pilar, para quando você lançar o concreto ficar ali naquele travesseiro, naquela almofada de argamassa, vamos dizer assim. O agregado graúdo que for atraído por gravidade e tender a segregar, tá bem? Você vai fazer esse procedimento aí. E outra coisa que você pode fazer, e que é falado na questão aqui acima, é o quê? Utilizar dispositivos que conduzam o concreto. Funis, calhas, trombas, etc. Tá bem? Deixa eu ver o que mais, pessoal. Ele fala aqui, alternativa B e D,
nenhuma hipótese, aqui tá, eu grifei. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o início da pega. A pega é quando o concreto começa a formar os cristais, ele já começa a se enrijecer. Então, já passou da hora. Tá? Não é hora mais de brincar com o concreto, de lançar o concreto. Vamos para a nossa questão 9. 14931, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez estamos procurando a incorreta. A temperatura da massa de concreto no momento do lançamento não deve ser inferior a 5 graus Celsius. Isso aqui está certinho. Quando agentes desmoldantes forem necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura, certo também. Caso sejam feitas emendas por luvas, essas deverão ter resistência maior que as barras emendadas. Está certinho também. As barras de aço devem ser dobradas a frio e dobradas junto às emendas por solda. Dobradas onde? Junto às emendas? Pessoal, nós acabamos de ver aqui acima que deve haver um espaçamento mínimo de 10 φ para que eu faça uma dobra numa barra. Então, como pode me aparecer uma questão logo em seguida perguntando para mim se eu posso fazer dobra de barra em cima da emenda, junto à emenda? Não, não procede de maneira nenhuma, tá? E a norma está aqui para corroborar isso. A temperatura da massa de concreto no momento do lançamento não deve ser inferior a 5 graus. Outra situação de suspensão aí de concretagem. Caso haja previsão de queda da temperatura abaixo dos 0 graus nas 48 horas seguintes. Aqui que no Brasil, paísão tropical, nós não temos preocupação com temperaturas negativas, ao menos não por enquanto, e Deus abençoe que continue assim por mais algum tempo. Em nenhum caso devem ser usados produtos, em especial aditivos à base de cloreto. Pessoal, aditivos à base de cloreto, não interessa se é cloreto de cálcio, não interessa se é cloreto de potássio, não interessa qual cloreto que é, se é a base de cloreto, você não coloca no seu concreto. Simples assim, tá bem? Alternativa B, aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura. O que é aplicado na forma? Os agentes desmoldantes, tá? Agentes desmoldantes. Não devem deixar resíduos. É aquela história, pessoal. O desmoldante mudou a cor, você não usa. Porque em situação de concreto aparente, você vai ficar com o concreto todo borrado lá. E se é aparente é porque você quer mostrar. Você quer mostrar a beleza do material. A textura do material, a robustez do material. Então, se prejudicou a aparência, a cor, você já sai fora com ele. Prejudicou a aderência do revestimento, que eu já comentei em outras aulas, que é o problema do óleo queimado, que o pessoal usa bastante. O óleo queimado ele pode formar, pessoal, uma camada ali que vai impedir a aderência com o embolso que vai vir, com o chapisco, que seja. Então, deve ser evitado. Tá? A C. As luvas devem ter resistência maior que as das barras emendadas, era uma das proposições lá em cima. Como a gente estava procurando incorreta, a gente riscou essa parte, por quê? Porque essa parte está correta, tá bem? As barras de aço devem ser sempre, atenção para isso aqui, hein? Isso aqui é a norma. As barras de aço devem ser sempre, espera, algumas vezes, não, sempre dobradas a frio. As barras de aço sempre dobradas a frio. As barras não devem ser dobradas junto às emendas por solda, observando distâncias mínimas de 10 φ. Maravilha. Pessoal, a 10ª, tá? A gente já cumpriu aí... A gente já cumpriu mais de 30% da nossa aula, então vamos seguir. Com relação à norma 14931, execução de estruturas de concreto, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez estamos procurando a incorreta. Para a remoção das formas, não é necessário considerar as condições ambientais que o concreto está submetido. Pessoal, a gente já encontra de cara a nossa alternativa incorreta aqui. Por quê? Porque a norma diz que eu tenho de considerar as condições ambientais. Em elementos de concreto protendido, é fundamental que a remoção das formas e escoramento seja efetuada em conformidade com a programação prevista com a programação prevista no projeto estrutural. Escoramentos e formas não devem ser removidos em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para evitar deformações que excedam. Escoramentos não devem ser removidos em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas. Maravilha, certinho.
Aqui em cima nós já lemos também. O concreto protendido tem de obedecer à programação do programa estrutural, do projeto estrutural, perdão. A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo de estrutura. Maravilha. Thales, me mostra isso que você leu na norma. A gente mostra, veja só. Removidos, formas e escoramentos devem ser removidos de acordo com o plano de desforma e não deve comprometer a segurança e o desempenho em serviço. Devem ser considerados, quando a gente for fazer o quê? A remoção. Deve ser considerado o peso próprio, as cargas devido às formas ainda não retiradas, sobrecargas na execução, sequência de retiradas das formas e escoramentos. A sequência de retirada das formas, pessoal, está associada ao serviço das estruturas dos elementos que estavam sendo suportados por essas formas que agora serão retiradas. Tá? Eu citei exemplo da marquise, eu citei exemplo de uma viga biapoiada, e todas as situações, a ordem. Você não pode aleatoriamente chegar lá removendo as escoras. De modo nenhum você pode pôr a sua estrutura a risco de ruína. Tá? Então, existe uma sequência assim. Condições ambientais, a que será submetido o concreto após a retirada da forma. Espera, então o que você está me dizendo é que eu tenho de considerar as condições ambientais? Exatamente. Então, quando me aparece uma alternativa falando que eu não tenho de considerar as condições ambientais, o que a gente faz? A gente corta fora. Isso se estiver pedindo a correta, caso esteja pedindo a incorreta, a gente vai marcar, porque certamente está errado. Pessoal, e aqui outras informações que eu trago, tá? Sobre o concreto protendido, que deve seguir a programação estrutural, tudo aquilo que é mencionado lá em cima nas alternativas, eu trago a letra da norma embasando aqui embaixo. Ok? Fundamentando, quero dizer. Vamos para a questão 11. Considerando a execução de estruturas de concreto armado conforme a 14931, é correto afirmar que armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de agressividade fraca a moderada por períodos de até 3 meses, sem produtos destacáveis e sem redução da seção, podem ser empregadas em estruturas de concreto. Isso aqui está certo. Não tenho objeções a isso. E também não tem a norma. Tá? De acordo. E vamos ver qual o problema das demais. Caso seja necessário paralisar a concretagem de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lançamento do concreto deve ser interrompido no plano inclinado a 45 graus. Pessoal, então você pensa, você está concretando a sua viga ou a sua laje, a viga ou a sua laje estão apoiadas em pilares, o concreto acabou e você vai ter de aguardar o próximo caminhão balão vir ou estacionar. Vamos dizer que, que o primeiro caminhão balão foi recarregar. Existe só um caminhão, você está trabalhando no coração da floresta amazônica, por exemplo, tem só um caminhão balão para entregar concreto para você. E a base fica a 15 km, 20 km, 50 km. O que acontece? Você não vai interromper a sua junta de concretagem, você não vai formar a sua junta de concretagem na sua viga ou na sua laje com 45 graus. Deve ser deixado um plano horizontal, deve ser interrompido com um plano horizontal, tá bem? Então isso aqui está errado, se está errado a gente corta. Não poderá ser utilizado concreto alto-adensável quando o lançamento do concreto for submerso. Pessoal, necessariamente deve ser usado concreto alto-adensável quando o lançamento for submerso e deve ter massa específica de 400 kg de cimento por metro cúbico. Tá? É o número padrão quando não se tem um estudo de dosagem. E tem a questão da temperatura da água, que é 5 graus. Se a temperatura da água estiver abaixo de 5 graus, você não lança. Se a velocidade da água for acima de 2 metros por segundo, você não lança também. No adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 30 centímetros. Errado, se o adensamento é manual, não pode ultrapassar 20 centímetros. Não poderá ser utilizado concreto autoadensável quando o lançamento for submerso. Isso aqui está errado. Como eu falei, deve ser utilizado concreto autoadensável. Aqui está. Lançamento submerso, concreto autoadensável, coeso e plástico, consumo mínimo de 400 kg por metro cúbico. Não deve ser realizado quando a temperatura da água for menor que 5 graus, nem quando a velocidade da água for maior que 2 metros por segundo. Thales, quais são as 3 características do concreto a ser lançado? Bem, qual a característica, pessoal? Ele deve ser coeso, ele deve ser plástico
e deve ser autoadensado, tá? E as demais alternativas, ainda que elas estejam corretas, eu as adicionei aqui também. Vamos seguir, pessoal? Próxima questão? 12ª. O item 7.2.2.2 da 14931 estabelece que o escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sob a ação do seu peso próprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto, sobre a execução e manejo correto de um sistema de escoramento. Escolha a alternativa correta. Estamos procurando que alternativa, pessoal? A correta. No projeto do escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais, porém devem ser desprezadas as vibrações. Então espera. Vai ter uma mangueira de 4 polegadas, 4 polegadas, 4 vezes 2,54 Vai ter uma mangueira de 4, 5 polegadas, mandando concreto, vibrando horrores em cima da minha laje, em cima da minha estrutura de escoramento, e eu vou desprezar isso? Não é por aí. Eu não vou desprezar, eu tenho de considerar essas vibrações. Então, o que a gente considera? A gente considera deformação, flambagem dos materiais e vibrações. Eu não desprezo vibrações. A análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos única e exclusivamente pelo responsável da obra. Errado. O engenheiro, o autor do projeto estrutural, pode fornecer também esses dados, assim como pode o responsável pela obra. Não é exclusivamente, não é competência exclusiva do responsável pela obra. A colocação de novas escoras em posições pré-estabelecidas e a retirada dos elementos de um primeiro plano de escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial, do carregamento subsequente e evitar deformações excessivas. Pessoal, isso aqui para mim foi contraintuitivo no começo, agora eu já meio que aceitei a ideia, mas a questão é a seguinte: a norma diz que se você... Porque você tem dois tipos de escoramento. Você tem o escoramento total, o escoramento principal, que vai suportar todo o elemento, e você pode ter um projeto também de reescoramento. Por quê? O concreto ele vai começando a ganhar suas propriedades e você não precisa mais de todo aquele escoramento. Basta deixar parte, um escoramento parcial. E a norma diz que isso ajuda a reduzir nos efeitos de deformação. Por quê? Pense na laje inferior, pessoal. Vamos pensar que nós estamos concretando o segundo. A gente acabou de concretar a laje do segundo pavimento. Então, a laje do primeiro embaixo está suportando o peso de todas essas escoras. Então, quando a gente remove, a gente evita deformações excessivas sim, tá? Essa aqui é a nossa alternativa correta e a gente vai ver porque as demais estão erradas. Os planos de desforma e escoramento remanescentes devem levar em conta somente os materiais utilizados associados, sem levar em conta o ritmo da construção, tendo em vista o carregamento decorrente e sem considerar a capacidade de suporte das lajes anteriores. Espera, então o que você está me dizendo é que eu vou concretar uma laje no segundo pavimento sem pensar na capacidade de carga do primeiro? Não é por aí. Não é por aí, tá? Corta isso aqui. E agora? Qualquer carga pode ser imposta e o escoramento removido de qualquer parte da estrutura, considerando que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento têm resistência suficiente para suportar as ações que estão sujeitas após 24 horas do início da concretagem. Você quer saber o que a norma diz sobre isso? Eu vou falar para você agora. Em nenhuma situação, nenhuma carga, nenhum escoramento pode ser removido de qualquer parte da estrutura enquanto não houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento têm resistência suficiente para suportar com segurança as ações que estarão sujeitas. Pessoal, tudo que eu coloquei aqui são comentários, tá? Acerca das outras questões, as questões corretas, as questões incorretas, tudo aqui, letra de norma. Se você tem uma conta no QC aí, vale a pena dar uma checada, tá? Vamos seguir para a nossa próxima questão, 13ª. Pessoal, finalmente a gente chega na metade da aula, tá? Olha só, vai vendo a nossa evolução aí. Metade da aula já e é daqui para melhor. Por quê? Porque a gente vai acumulando os conceitos das questões anteriores. Então chega uma hora que a gente não precisa mais sequer checar a norma. Por quê? Porque o conceito da questão anterior ele está fresco ainda, ele está na nossa memória, está fácil de acessar.
Então vamos lá. 14931 estabelece tolerâncias que devem ser respeitadas quando da execução de estruturas de concreto. No caso do comprimento de elementos estruturais lineares com dimensões entre 5 e 15 metros, essa norma estabelece uma tolerância de... Pessoal, elemento estrutural linear, nós vamos lembrar de uma viga. Viga é um exemplo bom, tá? Aí você pensa numa viga que tem dimensão de 12 metros. Essa norma estabelece uma tolerância T. Então, essa tolerância é para variação do comprimento. Tá? E qual a variação admitida para uma viga entre 5 e 15 metros? É 15 milímetros. Tá, Thales? De onde vem isso? Vem da tabela, da norma. Essa tabela aqui, pessoal, que relaciona dimensão e tolerância. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Tabela porque eu coloquei naquela maneira lá só para digitar no QC Concursos. Mas vai estar por aqui. Diâmetro dos tubos de solda, eu preciso achar a parte de tolerância. Aqui está. Então, elementos lineares, tolerâncias dimensionais para comprimentos de elementos estruturais lineares. E quanto maior o elemento, você já pensou, pessoal, você vai executar uma viga de 30 metros e você vai ter 3 milímetros de tolerância. 3 milímetros é 0,3 centímetros. O que 0,3 centímetros em cima de 30 metros, olha, 0,3 dividido por 3.000, porque 30 metros são 3.000 centímetros. É coisa de 10 na quarta, para você ter uma ideia. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então é muito pouco. Quando a gente coloca já uma tolerância de 20 milímetros, por exemplo, em um elemento que possui 20 metros, a gente já fica aí com uma folga mais interessante, tá? Então faz sentido relacionar a tolerância ao comprimento, porque quanto maior o comprimento da peça, você perde mais precisão no controle das dimensões dela. Mas resumindo, se o nosso L ele tem entre 5 e 10 metros, a gente vai ter uma tolerância aí de 15, mais ou menos 15 milímetros, que é 1,5 cm, tá bem? 1,5 cm em cima de 15 não é tão ruim, não. Pessoal, vamos avançar, tá? Já mostrei para vocês essa parte da tolerância. A execução das estruturas de concreto deve seguir boas práticas, bem como o que dita a 14931. Sobre esses serviços, assinale a alternativa correta. A temperatura da massa de concreto no momento do lançamento não deve ser inferior a 10 graus. Errado, nós vimos que não deve ser inferior a 5 graus. Resolvemos lá em cima. As barras de aço com FI maior que 20 podem ser dobradas a quente. Pessoal, nenhuma barra deve ser dobrada a quente. Todas as barras devem ser dobradas a frio. É o que diz a norma. Os agentes desmoldantes, quando utilizados, devem ser aplicados às formas após a montagem das armaduras. Não é após, é antes da montagem das armaduras. Isso aqui está fora também. O concreto deve ser lançado de maneira uniforme e o mais próximo possível de sua posição definitiva. Isso aqui está certinho, é o nosso gabarito, gabarito letra D. As barras podem ser dobradas a uma distância mínima de 5 φ. Não é 5 φ, é 10 φ. Tá bem? A gente corta também. E essa letra C, pessoal, os agentes desmoldantes, quando utilizados, devem ser aplicados às formas antes da montagem das armaduras. Me mostra na norma. Mostro sim. Deve ser montadas antes. Dá só um segundo, pessoal, para encontrar aqui. Encontrei. Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem aplicados, devem ser aplicados exclusivamente na forma. Esse acento diferencial aqui pelo acordo ortográfico ele não existe mais. Enfim, na forma antes da colocação da armadura. Tá bem? Antes, você aplica o desmoldante na forma antes. A gente já venceu aquela questão lá em cima. Vamos para a 15ª. Pessoal, esse texto aqui eu vou pular ele porque ele não agrega muito na resolução da questão não. E a gente quer ganhar tempo. De acordo com 14931, a execução de estrutura de concreto deve ser mais cuidadosa a fim de que as dimensões, a forma e a posição das peças e as dimensões e posição da armadura obedeçam às indicações do projeto com a maior precisão possível. Assim, há tolerâncias mínimas estabelecidas na norma para os elementos estruturais moldados em loco. Para projeto do tipo pilar, uma das medidas realizadas é a exposição dos eixos de cada pilar em relação ao projeto.
Com base nessas informações, o valor dessa tolerância é 5 milímetros. Pessoal, 5 milímetros é 0,5 centímetros, ou seja, você tem meio centímetro de erro na alocação do eixo do pilar. Se você errar mais que isso, você já precisa reajustar tudo, tá? Você já está fora da tolerância e está descumprindo a norma já. Então, onde está isso, Thales? Está aqui. Vou mostrar para você, se eu achar. Aqui. Para fins de liberação dos gastalhos de pilares de um pavimento, a tolerância para a posição dos eixos de cada pilar em relação ao projeto é mais ou menos 5 milímetros. Qual é a norma? É a 14931. 5 milímetros. Vamos para a 16ª. Assinale a alternativa correta acerca das condições apropriadas para o escoramento das formas de estrutura de concreto armado, moldado in loco, segundo a 14931. No projeto de escoramento devem ser desconsiderados a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento está sujeito. Pessoal, eu estou fazendo um projeto de escoramento e eu vou desconsiderar o material, flambagem e vibração? Definitivamente não. Os planos de desforma e escoramento remanescentes devem levar em conta os materiais utilizados associados ao ritmo de construção, tendo em vista o carregamento decorrente da capacidade de suporte das lajes anteriores, quando for o caso. Pessoal, a gente vai procurar por 3 coisas aqui. Materiais utilizados ao ritmo de construção, beleza. Carregamento decorrente e capacidade de suporte das lajes. Está certinho? Tá, porque é isso que está na norma. Durante a remoção das formas, a estrutura de concreto pode sofrer impactos. Pode sofrer impactos, pessoal, a estrutura de concreto? A sua não pode, tá? No caso de uso de escoramento metálico, não é necessário seguir as instruções do fornecedor. Qualquer profissional habilitado pode escolher o procedimento para a montagem e para a colocação das escoras. Pessoal, se é metálico, você tem que seguir o que o fornecedor disser sim. Vou mostrar na norma para você agora. Pressupõe-se que o piso ou o solo que suportam o escoramento são suficientemente resistentes, eu acho que era para ser isso, ou são suficientes resistentes e, portanto, não devem sofrer recalques significativos com a colocação das escoras. Assim, nenhuma medida para correção de irregularidades e melhor distribuição de cargas deve ser tomada. Pessoal, a gente não pressupõe muita coisa em engenharia civil, não. Tá? Normalmente a gente faz ensaio. Essa história de adivinhar a gente deixa para os adivinhos. Tá? A gente deixa para o pessoal da magia, o pessoal do ocultismo, aí, tá? A gente deixa isso para eles. O engenheiro, ele trabalha em cima de dados, informações e conhecimento. Tá? Não em cima de pressuposições. Então você não vai pressupor nada do seu solo, você vai fazer uma análise, nem que seja tátil visual, e ver se ele vai recalcar, se não vai, se for recalcar, você vai ter de intervir. Tá? E tudo isso que eu falei está onde? Está aqui na norma. Veja só, devem ser considerados deformação, flambagem e vibração, deve ser seguido as instruções, no caso de escoramento metálico, não é só o responsável pela obra que vai fazer o que der na telha dele. Os planos de desforma e escoramentos remanescentes devem levar em conta os materiais utilizados associados ao ritmo de construção. Qual é a primeira coisa? Ritmo de construção. Qual é a segunda? Carregamento decorrente. Terceira, capacidade de suporte das lajes anteriores. Há coisas, pessoal, que nós temos de grifando. Veja bem. Eu vou citar 6 tópicos aqui, agrupados 3 a 3, ou seja, 2 conjuntos de tópicos, e você tem de se lembrar. O que é? O projeto de escoramento tem que considerar o quê? 1. Deformação. 2. Flambagem dos materiais. 3. Vibrações. Anota isso aí, por favor. Já os planos de desforma, isso aqui eu estou falando do projeto de escoramento, tá? Deformação, flambagem e vibração. Agora, o plano de desforma ele tem de considerar outras 3 coisas, que são o quê? Os materiais utilizados associados ao ritmo de construção, tá bem? Os carregamentos decorrentes e a capacidade de suporte das lajes anteriores. E aqui, não submeter a estrutura a impactos, evitar recalques,
pelo uso de cunhas, ajuste de níveis, melhor distribuição de carga, se você fizer um lastro, um piso de concreto, pranchões para correção de irregularidades, tá bem? Pessoal, 17ª, a 14931 estabelece os requisitos gerais para execução de concretagem e adensamento de concreto, definindo requisitos detalhados e necessários à execução de estruturas de concreto. Diante disso, assinale a resposta correta quanto ao processo de concretagem e adensamento. Então vamos lá. A gente está falando de concretagem e adensamento. Durante o processo de concretagem do adensamento, sendo necessários por meio de vibradores, os mesmos têm função, dentre outras, de aumentar a resistência do concreto e também de homogeneizar a água presente na massa de concreto, evitando assim a sua exsudação. Pessoal, vibrador não aumenta a resistência não, tá? Ele previne os nichos, dá uma estética excelente para o elemento estrutural, porém, o vibrador, ele não vai homogeneizar a água, ele vai homogeneizar a massa de cimento, a mistura. Então isso aqui está fora. O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos pela massa de concreto. Isso aqui está certinho. A armadura ela tem de estar dentro do concreto, adequadamente envolvida, assim como os estribos. Durante o processo de concretagem, a altura máxima recomendada para o lançamento de concreto, de forma a evitar a segregação da massa, é de 3 metros. É de 3 metros? Não é de 3 metros, é de 2 metros, a gente corta também. É extremamente importante que ocorra o fenômeno da exsudação no concreto. Chega a ser piada. Pois assim, a peça concretada irá avisar que houve excesso de água no concreto produzido nessa betonada, devendo, portanto, diminuir a quantidade de água nas próximas betonadas. Então, espera. Você lançou um concreto aguado, que agora ele está aparecendo água na superfície por exsudação, e você vai deixar ele lá e vai só ajustar a água na próxima betonada. Não é por aí, pessoal. Não tem essa história de aviso, tá? Durante o adensamento, deverão ser tomados cuidados necessários para que não se formem nichos ou haja segregação dos materiais. É extremamente necessário que se faça vibração na armadura, pois assim o concreto irá ocupar toda a forma, não formará vazios ao seu redor e aumentará a sua aderência final. Então vamos seguir. Os comentários estão aqui. Pessoal, todos esses comentários eu já deixei separado aqui, tá? Os pertinentes a cada uma das questões, você pode imprimir aí, já tá com os grifos. Eu vou fazer disso aqui. Isso aqui vai ser a aula de mais tarde, tá? Mais tarde eu vou gravar uma aula aí falando do resumo da 14931 e eu vou usar muito do que eu já separei aqui, tá bem? Enquanto isso não acontece, a gente vai seguindo resolvendo questões. Já resolvi essa aqui? Já. Beleza. Não sofrem nichos, é extremamente necessário que faça vibração. Tudo bem. Próxima questão. 18. Antes do lançamento do concreto na estrutura de determinado pavimento de uma obra, o engenheiro responsável fez uma vistoria nas formas da viga e identificou que as seções transversais sofreram algumas variações em relação ao projeto como indicado a seguir. Pessoal, antes de resolver essa questão, quero mostrar isso aqui para vocês. 14931. Tolerâncias. Estou procurando aqui tolerâncias. As tabelas de tolerância. Só mostrar aqui, pessoal, as dimensões em situação de elementos lineares. Na situação de eu não encontrar, eu mostro o comentário. Não encontrei até agora, é improvável que eu encontre. Aqui é o diâmetro dos aços. Aqui, finalmente. Pessoal, aqui, tolerâncias dimensionais para as seções transversais de elementos estruturais lineares e para espessura de elementos estruturais de superfície. Então, elementos lineares, uma viga, um pilar, são elementos lineares. O que acontece é,
Se a menor dimensão for menor ou igual a 60, você tem uma tolerância de 5 milímetros. Se a maior dimensão estiver entre 60 e 120, você vai ter mais ou menos 7 milímetros e assim por diante. Então, conhecendo isso, por favor, se atentar para isso aqui, tá? Quando A, que é a menor seção, é menor que 60, a gente vai utilizar mais ou menos 5. Então, na nossa questão aqui, a gente tem que a viga número 1, ela está dentro do regime de 5, nem para mais, nem para menos, ela estoura os limites de mais ou menos 5 milímetros. A V2, ela já estoura, veja que ela parte de 200 para 210, ou seja, excedeu os 5 milímetros. Porém, 200 por 700 não, é diferente de 60, né, que é a nossa dimensão mínima considerada. 200 já entra aqui na classe A, 120 a 250, mais ou menos 10. E 710, ela excede, pessoal, ela excede tanto no sentido transversal, tanto no sentido da base, como no sentido da altura, tá? Então, você extrapola aí os limites de excesso. Você não pode ter nas duas dimensões, por exemplo, ela aumentou 10 centímetros em um sentido e em outro da seção transversal. Então isso aí já torna a situação problemática. Todas as demais, elas já se encaixam dentro dos limites, mais ou menos 5. O que deixa para a gente a viga 1, a viga 3 e a viga 4, gabarito letra A. Isso mesmo, maravilha. E o comentário conforme a norma é a tabela da 14931. Beleza, galera? Deixa eu avançar, vamos avançar. Questão 19. Com relação ao plano de concretagem, de acordo com a 14931, podemos dizer que quando a concretagem for efetuada em temperatura muito quente, e em especial quando a umidade relativa do ar for baixa, a velocidade do vento alta, devem ser adotadas as medidas necessárias para evitar a perda de consistência e reduzir a temperatura da massa do concreto. Isso aqui está certo? Está certinho. Isso é letra de norma, isso é íntegra de norma. A temperatura da massa de concreto no momento do lançamento não deve ser inferior a 5 graus. A concretagem deve ser suspensa se as condições ambientais forem adversas com temperatura ambiente superior a 35 graus, até aqui tudo bem. Na verdade, tudo bem não. Se a temperatura for acima de 40 graus e o vento for acima de 60 metros por segundo. É o que eu vou mostrar agora na norma. A concretagem deve ser suspensa sempre que estiver prevista queda na temperatura ambiente para abaixo de 10 graus nas próximas 72 horas. Errado. Queda na temperatura, previsão de queda na temperatura abaixo de 0 graus e não são nas próximas 78 horas, nas próximas 48 horas. Se a concretagem foi realizada durante a noite, o sistema de iluminação for realizado durante a noite, o sistema de iluminação pode ser dispensado caso os profissionais sejam conhecedores do ambiente de trabalho, acompanhando diariamente a execução e controle dos serviços. Pessoal, veja bem, é sempre interessante pensar na concretagem de laje, né? Eu gosto de concretagem de laje, você tem uma área ali de 100 metros quadrados, situação de residência, 70. E o que acontece? Você está, naturalmente, se é uma laje, você está elevado a 3, 4, 5, 6, 7 metros de altura. Isso falando ordens de grandeza de residência, tá? Aí você vai me pôr um cara a 7 metros de altura, sem iluminação, de noite, para ele cair lá de cima e morrer? Você não vai fazer isso. Então, essa história da iluminação aqui tem que ter iluminação também. Aqui eu já falei, são 48 horas, aqui são 60 metros por segundo. Me mostra na norma, mostro sim. 35, menor que 50, maior que 30 metros por segundo, é justamente o que a gente tem aqui na alternativa A. Na alternativa B, deve ser inferior a 5 graus, alternativa C, 60 metros por segundo, e não são 35 graus, são 40 graus. Alternativa D, 0 graus e 48 horas seguintes. Alternativa E, durante a noite, o sistema de iluminação deve permitir condições de inspeção, acompanhamento, de execução e controle e promover segurança na área de trabalho.
Maravilha, pessoal. Vamos para a questão 20. Só restam mais 7 com essa, tá? A gente já está chegando ao final. 14931, que estabelece os procedimentos para execução de estruturas de concreto armado. Vamos analisar essas três proposições, essas três alternativas aqui. Opa, 40 graus e 60 metros por segundo foi o que a gente acabou de ver, tá certinho. Alternativa 1 tá ok. Durante o adensamento do concreto armado com o uso de vibradores de imersão, destacam-se os seguintes cuidados. Preferencialmente, aplicar o vibrador na posição vertical, vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural e mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Isso aí nós já vimos, já estudamos, pessoal, procede, tá? Vamos para a proposição 3. As juntas de concretagem, sempre que possível, devem ser previstas no projeto estrutural e estarem localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão, salvo se demonstrado que a junta não provocará a diminuição da resistência do elemento estrutural. Tudo isso aqui nós vimos, porém, essa parte de juntas não ficou tão clara, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Elas devem ser localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal, os esforços de compressão. E no caso de vigas ou lajes, o lançamento de concreto deve ser interrompido no plano horizontal. Mas falando das juntas, elas devem estar posicionadas no local de menor esforço de cisalhamento e preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão. E aí os colegas comemoram aqui, todas estão corretas, maravilha. Só, vamos para a página 2, a gente restam outras 6 questões nessa página 2, tá? A gente vai tirar isso de letra, galho fraco, então vamos mandar ver. Segunda 12655, aceitação, 12655, pessoal, já é a preparo, controle e recebimento de estruturas de concreto, tá? Tá no caderno aqui, porque faz menção da 14931 aqui e a gente vai matar. Então vamos lá, segunda 12655, para aceitação de uma estrutura de concreto é necessário comprovar a boa execução de concreto pela verificação individualizada do desempenho de todos os elementos estruturais. Pessoal, você vai testar cada viga, cada pilar? Verificação individualizada? Não, você não vai. Apresentar o cálculo de FCK estimado de cada lote de concretagem, cujo valor é obtido a partir da ruptura dos exemplares extraídos durante a concretagem. Você vai extrair os exemplares e vai romper. E vai ver se atingiu o FCK. Se não atingiu, você recusa a estrutura. Se atingiu, você recebe, caso não haja nenhuma outra objeção ou razão para rejeitar a estrutura. Avaliar a resistência do concreto por meio de ensaios não destrutivos, como a esclerometria ou ultrassonografia. Proceder à verificação dimensional das peças de concreto executadas, sendo que essas deverão atender às tolerâncias previstas. Pessoal, essa é uma questão confusa, tá? Como ela está falando de critério de aceitação, a gente teria de ir lá na 12655. Eu coloquei ela aqui. Ó, a gente tem o tópico aqui, que a Meg Carvalho comentou, ela diz o quê? Que os lotes de concreto, no caso de amostragem total, devem ser aceitos quando o valor estimado da resistência característica atender à resistência característica de concreto à compressão especificada no projeto estrutural. Ou seja, gabarito letra B. Essa aí, pessoal, eu vou deixar ela guardada para quando a gente começar a estudar a 12655, que vai ser bem em breve, tá? 22ª. Considerando as recomendações da 14931, quais as condições de temperatura e quais as condições de temperatura às quais a concretagem de uma estrutura deve ser interrompida? Quando a previsão de temperatura ambiente for abaixo de menos 10 graus no momento da concretagem ou quando a temperatura ambiente for superior a 35 graus? Pessoal, não é. A norma fala em 0 graus e em 40 graus. 0 para mínima, zero para previsão, hein? 0 para situação de previsão. Eu vou mostrar tudo da norma para vocês que diz respeito a essa temperatura. Só aguarda um pouco. Aqui, a previsão da temperatura não é menos 10, é 0, tá? E a temperatura máxima para a suspensão é 40 graus.
Quando a previsão da temperatura ambiente for abaixo de 5 graus nas 48 horas seguintes, errado, 0 graus nas 48 horas seguintes. Não vou nem ler o resto. Vamos ler porque a gente está estudando. Quando a temperatura ambiente for superior a 30 graus, não, 40 graus, tá? 30 graus não, que é o que a questão diz, 40 graus. Quando a temperatura da massa de concreto no momento do lançamento foi inferior a 15, não. Foi inferior a 20, não. Foi inferior a 5, sim. Quando a temperatura na massa de concreto no momento do lançamento foi inferior a 5 graus, a gente interrompe, tá? E eu vou apontar o erro das outras aqui. Veja só. 0 graus nas 48 horas, previsão de 0 graus nas 48 horas, temperatura ambiente superior a 40 graus ou acima de 60 metros por segundo e não deve ser inferior a 5 graus no momento do lançamento. Maravilha, pessoal. Vamos para a 23ª. De acordo com a 14931, execução de estrutura de concreto, procedimento, o nivelamento das formas antes da concretagem com relação às cotas de projeto deve respeitar a tolerância de 1 milésimo do vão nos limites entre 5 milímetros e 10 milímetros. Pessoal, isso aqui é decoreba mesmo, tá? Desculpa, não tem jeito. Eu até deixei um comentário para a galera que eu acho. Em uma das questões, dessas questões que você tem de decorar mesmo, não tem jeito, eu deixei um comentário pro pessoal falando o seguinte, falei, pessoal, paciência, tem que decorar, tem que sentar e ler, eu tenho que decorar isso, eu tenho que sentar e estudar, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles que querem passar no concurso, tem que pegar isso aqui e destrinchar, escrever quantas vezes for necessário até lembrar, tá? Para o nivelamento das formas, a tolerância aí vai ficar entre 5 milímetros e 10 milímetros, e para a tolerância do pavimento, tolerância do nivelamento do pavimento, vai ficar entre 5 e 40. Pessoal, qual a diferença do nivelamento das formas para o nivelamento do pavimento? O nivelamento das formas diz respeito às deformações sofridas pelas escolas. Deformações não. Isso aqui é da montagem mesmo, tá? Você montou, você não vai conseguir montar com perfeição. As vigas vai ter uma variação ali, e a variação é de meio centímetro a 1 centímetro. Veja, é bem justa, tá? O intervalo. E a tolerância do nivelamento do pavimento diz respeito às deformações em função do peso próprio. Então você carregou ali, encheu de concreto aquelas suas formas, esse próprio peso próprio, ele vai ser uma carga sobre as escoras, elas vão ter a sua parcela de formação, a própria estrutura de concreto vai deformar, porém, essa deformação ela vai ficar entre 5 e 40. Deve ficar entre 5 e 40. Você vai ter de fazer aqui a conta, que é pegar o maior comprimento, dividir por 1000, para ter esse valor aí entre 15 e 40 mais especificamente. Avançando, aí aqui, essa seção é bem decoreba, pessoal, é ler a norma, tá? Em quantos dias no máximo tal procedimento deve ser realizado? Que procedimento? A execução do concreto protendido com aderência posterior após a proteção dos cabos, a injeção com calda de cimento será efetuada o mais rapidamente possível. Então, pessoal, você tem a sua peça de concreto protendido lá, é pós-tracionada, ou seja, você vai concretar, depois vai tracionar o cabo, aí você concretou, o concreto já enrijeceu, você encosta o macaco e está tracionando o cabo. Uma vez que você tracionou o cabo nas duas pontas, ou uma das pontas, porque uma é ancoragem passiva e outra é ancoragem ativa, após tracionar o cabo, o que vai acontecer? Você vai ter de injetar a nata de cimento, grout ou graxa, para esse fim específico, para proteger essa armadura ativa. Porém, esse procedimento ele tem uma data limite para acontecer. O ideal é que seja feito o quanto antes, mas na situação, olha só, com calda de cimento seja efetuado o mais rapidamente possível. Mas não foi possível executar imediatamente, você tem um máximo de 15 dias aí, tá? Conforme eu destaquei aqui até, a injeção deve ser efetuada o mais rapidamente possível após a proteção dos cabos. O prazo máximo recomendável entre a colocação em tensão e a injeção é de 15 dias. Vamos para a nossa 25ª, nossa penúltima questão, pessoal. De acordo com a 14931 de 2004, é correto afirmar que quando a altura, a gente está procurando a alternativa correta, quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 3 metros,
Cuidados especiais devem ser tomados de modo a evitar a segregação entre os seus componentes. 3 metros não, pessoal, 2 metros. 3 metros já passou da hora de tomar cuidado especial. Você toma cuidado especial a partir do segundo metro. Quando o lançamento for submerso, o consumo mínimo de cimento Portland deve ser de 250 kg por metro cúbico. Que é errado, 400 kg por metro cúbico, é o que diz a norma. No adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 50 centímetros, 20 centímetros, pessoal. Se a gente está falando adensamento com vibrador, pode ser o teto, a gente pode ter o máximo de 50 centímetros. Mas no adensamento manual, a gente fica limitado a 20 centímetros, tá? Letra C incorreta. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento de concreto após o fim da pega. O que a norma diz, pessoal, ainda que a D esteja correta assim, em termos empíricos, se a gente for... eu vou dizer para vocês, permita-me falar. A norma diz, em hipótese nenhuma deve ser realizado o lançamento do concreto após o início da pega. Porém, a banca traz, em hipótese nenhuma deve ser realizado o lançamento do concreto após o fim da pega. Se você não deve lançar após o início da pega, o que dizer de lançar após o fim da pega? Aí que fica pior a situação ainda. Mas essa aqui está correta. Por quê? Porque se eu não posso lançar após o início, eu não posso lançar após o fim. Você concorda comigo? Pensa um pouco. Certo? Então, assim, essa D ela está correta, mas aqui ele está perguntando de acordo com a 14931. E a 14931 diz que o lançamento do concreto ele é terminantemente proibido após o início da pega. Então a gente corta porque aqui está falando do fim. Caso a concretagem seja interrompida por mais de 90 dias, as barras de espera devem ser pintadas com pasta de cimento para proteção contra a corrosão. É o nosso gabarito que restou e está aqui na norma, tá? Deixa eu mostrar. 3 meses. Caso a concretagem seja interrompida por mais de 90 dias, as barras de espera devem ser pintadas com pasta de cimento para proteção contra a corrosão. Ao ser retomada a concretagem, as barras de espera devem ser limpas de modo a permitir boa aderência com o concreto. Pessoal, isso aqui é tudo Ctrl+C, Ctrl+V de norma, tá? Eu só tirei os tópicos, grifei, mudei a cor nas partes principais, não fiz outra coisa. E deixa eu mostrar para vocês, vamos resolver a nossa última questão aqui, bem tranquilinha. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos das formas. Segundo a BNT 14931, no adensamento manual, a altura, a gente está falando de quê? Adensamento manual. A altura das camadas do concreto não deve ultrapassar 20 centímetros, tá? Onde está isso? Está na norma. Íntegra da 14931 de 2004, no adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 20 centímetros. Quando for vibradores, deve ser adensada com camadas menores que 50 centímetros, de modo a facilitar a saída das bolhas de ar. E mais um adendo aqui, a espessura da camada deve ser, quando forem utilizados vibradores de imersão, a espessura da camada a ser penetrada pelo vibrador deve ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Ao vibrar uma camada de concreto, o vibrador deve penetrar cerca de 10 centímetros na camada anterior. Ctrl+C, Ctrl+V da norma, tá? Pessoal, essas foram as nossas 26 questões, tá? Foi um caderno de questões que eu criei aqui dentro do QC. A busca que eu fiz foi por NBR 14931 e apareceram cerca de 34 questões, 35 questões. Separei essas para que resolvêssemos, tá bem? E eu só tenho a agradecer, pessoal. Isso aqui eu vou deixar disponível aí já para você, mas amanhã vai estar... amanhã não, mais tarde, isso aqui vai estar mais refinado, tá? Eu vou dar um trato nisso aqui, melhorar a apresentação, colocar numa tabela, aglutinar, condensar aquelas informações que forem mais relevantes e que puderem serem dispostas de forma mais sistemática e intuitiva para que a gente poupe tempo durante o estudo.
vou colocar aí mais tarde, tá? Então aguarda aí, querendo Deus, Deus permitindo, dando saúde e condições, a gente vai fazer. Pessoal, agradeço a presença de vocês por aqui. Deixa um curtir, deixa um like, deixa um comentário, dá um trabalhão. Vocês podem ver que cada comentário daquele eu gasto uns 15 minutos, 20, meia hora para fazer até, porque eu tenho que pesquisar a norma, eu tenho que ver o que é importante, eu tenho que grifar. Então valorize o trabalho da gente aí, deixa o like e segue a gente lá nas redes sociais, tá? @o Civil Engenheiro e @Feitosa Tales. Segue a gente lá, compartilha com quem estiver estudando. Forte abraço, fiquem com Deus, pessoal.